primeira parte deste programa, vimos as origens de Dom Pedro II, sua infância triste, órfão de mãe antes de seu primeiro aniversário e separado definitivamente do pai aos 5 anos de idade. Falamos da educação severa e repressora a ele imposta por seus tutores, a decretação de sua precoce maioridade aos 15 anos e seu casamento com a desconhecida Teresa Cristina, vinda de Nápoles, na Itália. Vimos também o início titubeante de seu reinado, firmando-se aos poucos e tendo por fim debelado os inúmeros movimentos separatistas irrompidos em várias províncias, mantendo a unidade de um país com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Com certeza, este foi o maior legado da monarquia brasileira. Dom Pedro II foi um homem de diálogo fácil e a conciliação era o pensamento augusto da monarquia, como escreveu o Marquês de Olinda. A indicação de Honório Hermeto, o Marquês de Paraná, seu antigo desafeto para presidente do Conselho de Ministros, em 1853, dá bem um exemplo desta virtude. Este formou um ministério jovem e inovador, onde se destacariam o Barão do Rio Branco e o Barão de Cotegipe. As relações do imperador com os ministros eram inteiramente profissionais, muita cordialidade, com amplo apoio do direito de discordar das ideias do imperador, sem, entretanto, o estabelecimento de amizades. Discutia todos os assuntos com o ministério, porém, se reservava o direito de fiscalizar os atos de cada um de seus ministros. O imperador de tudo se informava. A carruagem imperial era vista com frequência, cruzando aos solavancos as ruas mal calçadas da cidade, a caminho de alguma repartição, escola ou hospital. Comentários bem-humorados da época afirmavam que Dom Pedro II fazia tudo, menos a barba. As reuniões ministeriais ocorriam no Palácio de São Cristóvão em torno de uma grande mesa da sala de despachos, de início no período da noite, depois nas manhãs, a pedido do ministro Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. No verão, a família imperial subia para Petrópolis. Porém, uma vez por semana, o imperador descia para se reunir com seus ministros. O Conselho de Ministros era composto de 7 membros, e o presidente deste conselho tinha autonomia para muitas decisões. Nas reuniões do conselho, o imperador a todos dava a palavra e todos tinham o direito de falar de todos os assuntos. A despeito de sucessivas trocas de ministério, ora dominado pelos liberais, ora pelos conservadores, alguns ministros acabavam por permanecer em quase todos os ministérios, independentemente do partido que o liderasse no momento. Entre eles, pode-se citar o Visconde do Rio Branco, Duque de Caxias, Marquês do Paraná, Marquês de São Vicente e José Saraiva Ribeiro. Pode-se dizer que estes foram os homens do imperador. O segundo reinado foi um período de grande progresso cultural e industrial, com o crescimento e consolidação da nação brasileira como um país independente e como importante membro entre as nações americanas. A partir de 1850, o Império alcançou o equilíbrio orçamentário e a estabilidade cambial. Acumularam-se capitais, efetuando-se várias obras administrativas de grande porte. A economia do Império, essencialmente agrícola, tinha no café seu carro-chefe, que desde 1840 havia desbancado a cana-de-açúcar. Além dos mercados europeus, o café brasileiro começou a invadir o mercado norte-americano, tornado ainda neste século o principal consumidor do Brasil. Por volta de 1870, o café representava 56% da pauta de exportações, atingindo 61% na década de 1880. Estes avanços e conquistas não envaideciam ao imperador.
A partir de 1861, seu diário trazia alguns temas pessoais onde registrava: nasci para consagrar-me às letras e às ciências. A ocupar a posição política, preferiria a de presidente da República ou de ministro a de imperador. Se ao menos meu pai imperasse, estaria eu, há muitos anos, com assento no Senado e teria viajado pelo mundo. Dizem que meus nímios escrúpulos em acumular bens têm impedido que arrume amigos. Melhor, assim não os terei falsos, quando os haja granjeado. A nossa principal necessidade política é a liberdade de eleição. Sem esta e a liberdade de imprensa, não há sistema constitucional. O ministério que transgride ou que permite transgressão é o maior inimigo do Estado e da monarquia. A minha política, a da justiça, não é a dos partidos políticos. Os políticos não têm a noção do dever. A falta de sentimentos do dever é o nosso primeiro defeito moral. É preciso trabalhar e deixar de promover a guerra por interesses individuais. As confissões do monarca em seu diário, reiteradas em correspondências privadas e em conversas informais, revelam com clareza um conflito entre duas identidades, a do cidadão Pedro de Alcântara e do monarca Dom Pedro II. Pedro de Alcântara era apaixonado pelos livros, leituras, diálogo com sábios, cientistas e artistas, e via no ofício do imperador uma missão ingrata, uma pesada cruz e os rituais do poder, uma grande maçada. Dom Pedro II, por outro lado, via na missão de imperador uma obra do destino e a levava com extrema fidelidade e respeito ao cargo e aos brasileiros. Era um imperador austero e cioso, que cumpria rigorosamente as obrigações delegadas pela Constituição do Império e leis de seu país. A tela de Pedro Américo de 1872, Dom Pedro na abertura da Assembleia Geral, mostra claramente a pompa e a reverência com que o monarca se vestia para a abertura e o encerramento das sessões das câmaras. Nestas, lia para os deputados o programa de governo sob a designação à fala do trono. Como monarca, entretanto, Dom Pedro II levava uma vida extremamente simples. Seus soldos de apenas 800 contos de réis eram os menores de todos os imperadores da época. No início do reinado, isso correspondia a 3% das despesas do governo central e no final, 40 anos depois, a apenas 0,5%. Com esta importância eram mantidos os 3 palácios, o de São Cristóvão, o Palácio do Paço e o de Petrópolis. Todos os seus funcionários, criadagem e despesas com o cavalariço. Mesmo para suas viagens oficiais pelo Brasil e exterior, Dom Pedro jamais admitiu utilizar recursos oficiais complementares. Pelo contrário, somente na viagem de 1859 ao norte do Brasil, fez doações correspondentes a 200 contos de réis, ou 1/4 de suas dotações. Apesar de tão escassos, era muito comum o imperador doar parte de seus soldos para inúmeras instituições de caridade. Para a manutenção de nossas tropas durante a Guerra do Paraguai, Dom Pedro doou 25% de sua dotação orçamentária enquanto o conflito durou. Muitos pobres de São Cristóvão eram mantidos com as esmolas doadas todos os sábados. Era uma espécie de Bolsa Família da época, porém pagas com dotação orçamentária do imperador. Além disso, Dom Pedro II praticamente inaugurou o sistema de bolsas de estudos concedidas hoje por órgãos oficiais como CNPq e FAPESP. Durante o segundo reinado, 151 brasileiros estudaram no Brasil e no exterior, às custas do bolsinho do imperador, como se dizia na época. Em contrapartida, trimestralmente, tais bolsistas tinham que prestar contas de seu rendimento escolar.
além de firmarem compromissos de regressar ao país no final dos estudos. Entre os brasileiros financiados pelo bolsinho do imperador, pode-se destacar o advogado Perdigão Malheiros, autor de várias obras sobre a escravidão no Brasil, os pintores Pedro Américo e Almeida Júnior, o engenheiro Guilherme Capanema e o compositor Carlos Gomes. Por todas estas razões, foram muitas as tentativas do parlamento em aumentar a dotação orçamentária da família real. Porém, isto jamais foi aceito pelo imperador. Por medida de economia e também por não ser muito afeito a festas e bailes, o trono era simples, chegando a ser triste. Nunca promovia grandes festas ou bailes e ainda saraus, a não ser em ocasiões especialíssimas, como na coroação e casamento do imperador, nos casamentos de suas irmãs Maria Francisca e Januária e em algumas datas muito especiais. O último baile dado pelo imperador no Paço da Cidade foi em agosto de 1852, no encerramento do período legislativo. As danças da época eram as quadrilhas, contradanças, xotes e valsas. As quadrilhas eram as prediletas do imperador. Para reduzir os gastos dos palácios, Dom Pedro II foi cortando vários cargos que julgava desnecessários, como os de mordomo e camareiro-mor, rei de armas e todos os relacionados ao guarda-roupas. Em determinado momento, até a Guarda Imperial, criada por seu pai, Pedro I, que cuidava da segurança da família real, foi extinta, deixando-a completamente exposta. Tal guarda seria restabelecida com a proclamação da República com o nome de Dragões da Independência. Dom Pedro II somente não economizava para viajar, tanto pelo Brasil como para o exterior. Tinha vocação de andarilho e uma incrível curiosidade para conhecer novos lugares e pessoas. Planejava com minúcias o roteiro, estudando com antecedência os lugares a serem visitados. Sua primeira viagem foi ao sul do Brasil, de São Paulo ao Rio Grande do Sul, iniciada em 1845, em que permaneceu por 7 meses nas estradas rudimentares do Império. No Rio Grande do Sul, tinha como principal objetivo selar as pazes com os líderes da Revolução Farroupilha, debelada há apenas 3 anos. Por isso, um cordial encontro com Bento Gonçalves, o líder Farroupilha, marcou a passagem do imperador pelas terras gaúchas. Na volta, subiu a Estrada Velha de Santos, que ganhou o nome de Estrada da Maioridade. O evento é marcado por este monumento construído em 1922, para comemorar o centenário de nossa independência. Em 1847 e 1848, viajou pela província do Rio de Janeiro, conhecendo os engenhos de Campos e a região cafeeira do Vale do Paraíba. Em 1859, por 4 meses, percorreu o leste e o norte do Brasil, do Espírito Santo à província da Paraíba. Seu fotógrafo oficial da época registrou uma das casas em que dormira nesta viagem. Joaquim Marques Lisboa, o futuro Marquês de Tararé, era o comandante da esquadra naval em que viajava a comitiva imperial. A passagem por Salvador foi triunfal, com centenas de embarcações engalanadas e embandeiradas, recebendo o imperador na Baía de Todos os Santos. Dom Pedro a tudo registrava em seu minucioso diário, livrando-se das cerimônias oficiais e de discursos bajuladores que detestava, e como fazia por onde passava,
visitou igrejas, conventos, asilos, fábricas, escolas, quartéis e até prisões. Para instituições de caridade, fez generosas doações. Fiscalizou as condições administrativas de cada instituição visitada, apontando com muita transparência e franqueza as falhas observadas. Em Salvador, criticou a discriminação racial detectada na Escola de Aprendizes de Marinheiros. O intendente mostra-se avesso à admissão dos de cor, o que não convém de modo algum, comentou Dom Pedro. Quando adentrou o teatro, foi aplaudido por 15 minutos. Entretanto, no registro de seu diário constava: a orquestra é fraca, cantaram mal o Rigoletto e a cara das senhoras não eram de chamar a atenção. Felizmente, estas anotações somente chegaram ao conhecimento dos baianos muito tempo depois de sua morte. As honrarias dispensadas ao imperador na viagem se repetiram em outros estados do norte, como Sergipe, Paraíba e Pernambuco. Na época, norte era considerado todo o Brasil acima de Salvador. Em 1881 e 1889, Dom Pedro fez 3 viagens a Minas Gerais. A primeira delas foi feita de trem pela estrada de ferro Dom Pedro II até Barbacena, e a partir daí a cavalo, sendo a imperatriz carregada por liteiras. A recepção foi entusiástica, principalmente em Ouro Preto, com grande massa popular a aclamá-lo. Em seu diário, destacou a alegre visita que fizera à Escola de Minas de Ouro Preto, pela qual tanto se empenhou, contratando professores da área de mineralogia na França, além de seu diretor, Henri Gorseix. Deste teria ouvido que Minas Gerais teria 8 bilhões de toneladas de minério de ferro, suficientes para abastecer todo o mundo. Conheceu e se entusiasmou com as obras de Aleijadinho. Na capital, chamou-lhe atenção as igrejas barrocas e o prédio da Câmara, comparando-a à de Edimburgo. Visitou as minas de ouro de Morro Velho e Sabará. Em Lagoa Santa, esteve na casa em que viveu isolado o arqueólogo Peter William Lundit, desde 1834 até o ano anterior. Lundit é considerado o descobridor dos fósseis de Lagoa Santa. Homem devotado às artes, à ciência e à cultura, era de se esperar que seriam as viagens ao exterior, principalmente à Europa, as que mais iriam encantar ao imperador. A primeira delas se iniciou em maio de 1871, durando 10 meses, e fora realizada num momento político muito impróprio. Apenas um ano após o término da Guerra do Paraguai, o recente lançamento do Manifesto Republicano, a grande polêmica sobre a lei do ventre livre prestes a ser aprovada, a inexperiência da princesa Isabel, a quem caberia reger o trono, na ausência do imperador, e a difícil situação política da França, que acabava de ser derrotada na Guerra Franco-Prussiana e que fazia parte do roteiro da viagem de Dom Pedro II. Nenhum destes argumentos, entretanto, convenceu o imperador, que alegava a doença e a necessidade de tratamento da imperatriz Teresa Cristina como principais motivos para a viagem. Mais uma vez, a Câmara propôs um auxílio de 2 a 4 mil contos para as despesas de viagem para a comitiva real e, mais uma vez, Dom Pedro se negou a recebê-la. São favores que me nego a receber. Por favor, respeite o desinteresse com que sempre tenho servido e servirei a nação. A comitiva era composta por 15 pessoas e, antes de chegar a Lisboa, avisou ao ministro brasileiro em Portugal que a viagem era particular, quem estava a bordo era Dom Pedro de Alcântara e não o imperador. Deixe-me gozar desta liberdade de simples cidadão. Estou farto de homenagens e etiquetas.
Não quero recepções oficiais e hospedagem em palácios. Esta advertência não impediu uma grande recepção, inclusive pelo seu sobrinho Luís I, rei de Portugal, além dos veteranos da guerra de seu pai contra o irmão Dom Miguel. Lisboa de tantos encantos, guardas a saudade que ficou. Entretanto, foi Alexandre Herculano, romancista e historiador, o recepcionista que mais o emocionou. Gentes de todas as cores partem e chegam a ti. Visitou a madrasta Dona Amélie de Leuchtenberg, a quem achou envelhecida e muito enferma, se emocionando profundamente. Uma das visitas mais emocionantes de Dom Pedro II em sua longa agenda desenvolvida em Lisboa foi a igreja e convento de São Vicente de Fora. Chama-se São Vicente de Fora por serem consagrados a São Vicente e terem sido construídos fora da cinta murada que envolvia Lisboa quando de sua construção entre 1580 e 1630. No local em que funcionava o refeitório do antigo convento, foi construído o Panteão dos Braganças, onde estão sepultados vários reis, rainhas e príncipes da dinastia Bragança, a qual pertencia Dom Pedro II e que dirigiu Portugal e suas colônias desde 1640 até a proclamação da República Portuguesa em 1910. Aqui, nosso imperador visitou os túmulos de seu pai, Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro IV de Portugal, o de sua irmã, Dona Maria da Glória, a rainha Dona Maria II de Portugal, e o de seu avô, Dom João VI. Hoje, o túmulo de seu pai, Pedro I, não mais se encontra em Vicente de Fora, e sim no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Deixando o Panteão dos Braganças, Dom Pedro II viajou para a cidade do Porto. Além de encontrar-se com o escritor Camilo Castelo Branco, nosso segundo imperador iria viver outra grande emoção: ver o coração de seu pai, que vem sendo mantido na Igreja da Lapa até os dias atuais, em vaso de prata e redoma de cristal, mergulhado em solução química apropriada. A manutenção do coração de Dom Pedro na cidade do Porto foi um pedido do próprio monarca em seu leito de morte, em retribuição ao carinho que o povo daquela cidade lhe devotava. Trata-se de um reconhecimento do povo portuense por sua heróica participação na Revolução Liberal, em que derrotou seu irmão Dom Miguel, que havia usurpado o trono português e implantado uma monarquia absolutista no país. Não sei se reparam, há aqui uma inscrição de cada lado, que ninguém consegue ver, mas a tradução é esta. Já agora, adeus, ótimo e máximo, Dom Pedro Duque de Bragança, fundador da paz, doador e vingador das liberdades públicas, havendo por impulso da divindade e com a sua grandeza de alma aportado às praias de Porto, e tendo aí pela força do exército que comandava e pela grande e quase incrível ajuda que lhe prestaram os portuenses, vingando ao mesmo tempo e com estas armas a Portugal tanto do tirano que o oprimia como de toda a sua facção, elegendo o Duque por isto mesmo e ainda em vida aquele lugar onde tão magnanimamente expôs a própria vida pela pátria, para nele depois da morte descansar o seu coração. Amélia Augusta e amantíssima consorte do Duque, querendo de boa vontade e com razão cumprir o voto de seu esposo, encerrou reverentemente nesta urna os despojos mortais do coração de seu marido. Portanto, é uma das... A outra, esta em latim. A outra em português diz assim, do outro lado: eu me felicito a mim mesmo por me ver no teatro da minha glória, no meio dos meus amigos portuenses, daqueles a quem devo pelos auxílios que me prestaram durante um memorável sítio, o nome que adquiri e que honrado deixarei em herança a meus filhos. Porto, 27 de julho de 1834, Dom Pedro Duque de Bragança.
Após conhecer a cidade do Porto, a comitiva de Dom Pedro II desenvolveu uma autêntica maratona, passando por Espanha, Alemanha, Bélgica, França, Itália, Áustria, Creta e Suíça. Foram 10 países ao todo, de acordo com o roteiro estabelecido pela Condessa de Barral e pelo diplomata francês, Conde Gobineau. Além de instituições ligadas à cultura, educação e ciência, Dom Pedro II visitou lugares históricos e se submeteu, contra a vontade, a participar de algumas recepções oficiais. Um pouco frustrado, na Inglaterra foi recepcionado pela Rainha Vitória, embora sua preferência fosse por um encontro com o naturalista Charles Darwin. Surpreendeu os ingleses ao traduzir a Bíblia do hebraico em uma sinagoga de Londres. Na Áustria, o recebeu o primo Francisco José e em Nápoles os parentes da imperatriz Teresa Cristina, em um dos 4 palácios que ocupava a família Bourbon. Nas visitas às pirâmides do Egito, foi acompanhado por egiptólogos, conhecedores da rica história da arqueologia do país. O coroamento da viagem ocorreu com sua passagem por Paris, no retorno do Egito. Paris ainda se encontrava semi-destruída após a derrota na Guerra Franco-Prussiana e a prisão de Napoleão III. O presidente de um governo provisório, Louis Adolphe Thiers, refugiado em Versailles, incumbiu o conde Gobineau para receber e acompanhar a comitiva imperial. Em Paris, Dom Pedro II se hospedou no Grande Hotel Belfort, despertando grande simpatia aos parisienses. Agradou aos monarquistas pelos laços com a dinastia Orleans através do Conde de, e aos republicanos pelo seu liberalismo e admiração ao romancista liberal Victor Hugo. Entretanto, o encontro que mais o fascinou foi com o cientista Louis Pasteur, e a grande decepção foi não ter falado com Victor Hugo na época, ainda reorganizando sua vida em Paris, após longo exílio na Bélgica e ilhas do Canal da Mancha. A comitiva imperial retornara ao Brasil em março de 1872. Na ausência de Dom Pedro II, porém seguindo sua orientação, o Visconde do Rio Branco, presidente do Conselho de Ministros, fez aprovar, e a princesa Isabel sancionou, a Lei do Ventre Livre, um importante passo para o fim da escravidão no Brasil. Em seu artigo 1º, rezava a lei: os filhos da mulher escrava que nascerem no Império desde esta data, 28 de setembro de 1871, serão considerados de condição livre. A viagem e os encantos da Europa fascinaram o imperador. Pela primeira vez desde a maioridade, vira-se livre das tarefas e dos maçantes rituais do poder. Pela primeira vez, pôde se dedicar àquilo que realmente lhe causava prazer: viajar, conhecer novos lugares e pessoas, se relacionar com personalidades do mundo das artes e da ciência, sentir, enfim, o prazer de ser Pedro de Alcântara, e tudo isso ao lado do grande amor de sua vida, a Condessa de Barral. Por todas estas razões, 2 anos depois, e em março de 1875, o navio americano Hevelius levantava ferros, levando a bordo a comitiva imperial. Desta vez, acrescida de um repórter do New York Herald, que registrou toda a sua passagem pelos Estados Unidos. Mais uma vez, a Condessa de Barral, responsável pelo itinerário na Europa, iria esperar o imperador no Velho Mundo, acompanhando-o na maior parte de seu percurso europeu. Porém, quem teria sido esta Condessa de Barral? Que encantos deveria ter esta mulher para fascinar um homem extremamente sério, recatado, aparentemente frio e educado, para não permitir a sedução pelos encantos femininos? Educado para não cometer as mesmas loucuras de seu pai pelo sexo oposto e que deixara uma descendência de mais de 50 filhos bastardos? O
próximo vídeo dessa série será todo dedicado à biografia de Maria Luísa Portugal e Barros, a Condessa de Barral, uma baiana de nascimento que se tornou celebridade em Paris, dominou 2 cortes francesas e que recebia para saraus em sua casa na Rue d'Anjou nomes como Frédéric Chopin e Victor Hugo. Você também se apaixonará pela Condessa de Barral.